Os votos de coração do senador Magno Malta registram a importância que temos no Espírito Santo de saber que temos um senador combativo, tratando de temas importantes, que inclusive estão focalizados na novela da Oi, das 9 que falam, né? E que trata de temas tão difíceis e tão duros para a população brasileira, mas que sempre foram ignorados e por força, inclusive, desse debate trazido por Vossa Excelência, esse tema ganhou o horário nobre numa história que tem desfechos muito trágicos, mas que mostra a realidade do Brasil, que é a questão da pedofilia. Senhor presidente, eu tirei o dia de hoje para falar sobre educação. Tem me preocupado muito que todos os candidatos que se postam como candidatos a presidente da República, eles têm se colocado diante do país como alternativa de poder. No entanto, nenhum deles até agora falou sobre a educação. Educação, nenhuma nação conquista desenvolvimento de natureza nenhuma, senador Magno, sem educação. Sei que Vossa Excelência trabalha nessas bandeiras sociais que revelam a fase da crueldade e do descompromisso, aonde a educação tem um papel importante a cumprir. Quando você mostra dentro da sua casa e fora dela, partilha as responsabilidades dessa violência brutal que acomete no país com as nossas crianças e os nossos jovens. Na verdade, eu queria enfocar a questão, focalizá-la bem de perto, porque a própria continuidade de uma nação está intrinsecamente conectada com a educação do nosso povo. Eu sei o quanto é importante a escola pública funcionar para que as populações mais necessitadas possam por si estar presente, e é muito duro para mim também assistir as filas que são formadas de pais e mães, irmãs à porta das escolas para conseguir uma vaga em uma creche. Como se a creche não fosse uma linha auxiliar da educação familiar e da formação de uma família dentro do âmbito educacional. Eu registro que parece óbvio, porque entre a certeza de um conceito, de um postulado e a sua execução, existe uma grande distância. Eu estou falando hoje especialmente do Pronatec, esse Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, criado em 2011. Eu estava no plenário da Câmara, eu lutei a favor dessa matéria, eu acreditei, eu divulguei, e o seu objetivo era exatamente aquilo que nós mais precisávamos: interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país. Uma das demandas colocadas pelo mercado de trabalho, de que faltavam técnicos. O seu alvo foi exatamente isso, essa capacidade de qualificar a mão de obra brasileira, ampliar oportunidades educacionais e de formação profissional qualificada aos jovens trabalhadores e beneficiários de programa de transferência de renda. E aí estava o Pronatec. Ou seja, dotar brasileiro de oportunidades para o ingresso qualificado no mercado do trabalho. Essa era a grande oportunidade, ainda é, e com isso unir duas pontas, qualificar de um lado, empregar trabalhadores e atender demanda das empresas por mão de obra qualificada do outro lado. Trata-se de um programa, um belo programa. Eu fui militante, me postei ao lado, mereceu o apoio das nossas casas, mas, ao mesmo tempo, e aí eu vou me reportar ao trabalho de um senador que Roberto Muniz, que compareceu às comissões falando sobre o tema, que é necessário, né, lançar um programa, mas avaliar com muito cuidado seus resultados, que em algumas áreas tem deixado a desejar. Diante desse tema de grande relevância, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, CAS, tem promovido esses debates que envolvem a Pronatec. Eu quero que a Pronatec continue, que aperfeiçoe. Esses debates são muito importantes. Nessas reuniões, eu tive a oportunidade de ouvir, senhor presidente, a explanação do senador Roberto Muniz. Atendendo à Resolução 44 de 2003, o próprio senador expôs extenso e detalhado relatório de avaliação da política pública. Antes de mais nada, eu quero, parabenizando o senador pela iniciativa,
pela qualidade e profundidade do seu trabalho, são 101 páginas que apresentam o panorama completo do programa, seguido de um quadro de grandes sugestões. Criticar só não valeria a pena se não tivesse no bojo dessas atitudes uma proposta ou várias propostas que visam aperfeiçoar esse programa. E eu quero até registrar que, de acordo com o relatório de 2011 a 2016, foram investidos 38,5 bilhões nas 5 iniciativas que compõem o programa. O Brasil Profissionalizado, né, a ETEX, a expansão da rede federal, o Bolsa Formação e o acordo de gratuidade. Pelo gigantismo do programa, pela importância dele, talvez seus resultados, que nós proclamamos várias vezes, tenham ficado aquém do esperado e aquém da necessidade do país, sob a expectativa de qualidade desse programa, que deveria atender a educação profissional e de capacitação. Eu queria também citar que o diagnóstico do relatório do senador passa por um comparativo com o cenário internacional. Quando nós falamos de educação, é importante que a gente fale de educação de A a Z, né? A página 11 do relatório, que é feito pelo senador Roberto, traz um quadro que indica que a proporção de alunos do ensino médio com integração à educação profissional, o Brasil não está bem nessa fotografia. Não está. A proporção da Alemanha, por exemplo, citar quadros comparativos, é 47,8% de Portugal, 46%, a média da União Europeia é de 48%. Na distante Turquia, que a gente nem cita aqui, né, na nossa casa, 46,4%. No Chile, nosso vizinho latino-americano aqui do lado, 42,2%. E o Brasil? No Brasil, a proporção é de 9,3%. Como é que nós podemos estar aqui defendendo que o país tenha que fazer investimento para o seu desenvolvimento, cobrando que o país saia dessa crise para alavancar e ser uma mola propulsora do avanço das políticas sociais, se nós não estamos nos dedicando à educação? O levantamento do relator Roberto Muniz, ele aponta que, apesar do Pronatec, nosso problema crônico de qualificação de mão de obra não evoluiu quase nada. De acordo com a CNI, Confederação Nacional da Indústria, em 2011, 69% das empresas continuavam enfrentando dificuldades para contratar mão de obra qualificada. Essa realidade, escreveu o senador, pouco se alterou ao longo do tempo. Mais adiante, nas suas considerações, ele faz outra observação interessante, que indica o pobre cenário da profissionalização do Brasil. Nossa produtividade é baixa, aponta o relator. E isso decorre, em boa medida, por conta da formação deficitária do trabalhador brasileiro. Nós sabemos que entre aquele profissional no ramo de engenharia, tem o técnico que está ali, de eletricidade, hidráulico, e esses profissionais precisam se qualificar para estar dentro de uma cadeia produtiva de empregos. E isso nós não podemos, de jeito nenhum, passar despercebido. Vamos dar um curso Pronatec ali, que vai ser bom. Mas qual curso? O que o mercado está demandando? Qual é a mão de obra que é necessária? Vai ter emprego ou só dá um diploma e a pessoa fica todo dia olhando, olha, eu sou técnico aqui formado pelo Pronatec. Onde está a oportunidade de emprego? Onde ele pode aperfeiçoar mais para que ele possa mais na frente enfrentar o cenário da disputa dentro do mercado do trabalho, de uma profissionalização realmente capacitada à altura das exigências do mercado brasileiro. Eu vi muitas situações que vários trabalhadores estrangeiros vieram com essa mão de técnica ofertar ao Brasil a sua qualificação, porque nós estávamos aquém ao programa que demandava mão de obra para atender o mercado que estava a exigi-lo. Nossa produtividade é baixa, diz o relator. Isso decorre dessa falta de qualificação adequada do trabalhador brasileiro. Eu, na atuação do meu mandato aqui, eu já levei muitos cursos para o Espírito Santo. Fui a maior incentivadora do Pronatec no estado do Espírito Santo. Brigo para que mais verbas sejam investidas na educação. Só hoje já é a segunda vez que eu enfoco essa necessidade, mostro a importância. Mas o que falta no Pronatec?
né, para que tenha efetividade, para que consiga o êxito fundamental. São necessários alguns preceitos e, ao mesmo tempo, fundamentos e elementos. Né, coisa elementar que a gente pode tratar aqui a qualquer momento. E, por certo, quando você fala da reforma do ensino médio, você está procurando, vamos dizer, aperfeiçoar a oportunidade, porque tinha uma ditadura do ensino, né? Você tinha que fazer o ginasial, que é o primeiro grau, e fazer o segundo grau, que era o científico. Não era assim? Hoje você tem um interregno que você pode pegar o ensino, o tal do científico, o segundo grau correspondente, você pode ali se qualificar na escola técnica e, sobretudo, poder fazer um vestibular em seguida. Coisa que você não podia fazer. Imagina que você tinha que estudar tudo aquilo que você não tinha afinidade e depois ainda disputar uma universidade para fazer um curso que você praticamente não se preparou para ele. Portanto, você chegava lá para ser um engenheiro, por exemplo, da área de técnica elétrica, um engenheiro na área de elétrica. E você nem sequer conhecimento teve sobre isso no seu curso anterior. E essa reforma do ensino médio produziu um efeito estupendo. É preciso estudo de mercado no Brasil. É preciso capacidade gerencial. É preciso entender da gestão educacional. É preciso saber qual a demanda do mercado para atender na medida da necessidade de vagas. E isso, lamentavelmente, é a falta de foco que todos os governos tiveram e têm. E falta de método para avaliar, oferecer esses números, esses estudos, para que aqueles que forem fazer um programa na área educacional possam se valer desses métodos, dessa avaliação, para acertar na construção das oportunidades de ensino, para que esse mercado tenha o profissional que se faz necessário no setor produtivo. Eu valho aqui, mais uma vez, das palavras do senador Roberto Muniz, que no seu diagnóstico ele escreveu uma coisa interessante. É gritante a ausência de indicadores sólidos de desempenho atrelados ao estabelecimento de um foco muito mais preciso e de uma pontaria certeira. Do que ele fala, afinal? Ele fala, olha só, se lá no Espírito Santo nós temos uma característica nossa, inclusive no setor da agricultura, somos um estado extremamente forte, com altos índices de produção no setor agrícola. Nós temos Santa Maria de Jetibá, recebemos aqui professores de lá, inclusive, é o segundo maior produtor de ovos do país, né? O maior produtor de chuchu. Como é que você vai fazer um curso Pronatec, aquele pessoal que vive na agricultura, se você não oferecer com ele a perspectiva de trabalhar num ramo industrial, de fábrica, de produção desta matéria, desse produto que está ali sendo ofertado ao Brasil? Nós somos o segundo maior produtor de café, nós somos o maior exportador de granito. Como é que você pode olhar para a região que produz granito e não saber que você tem que levar para lá cursos técnicos que possam oferecer essa mão de obra capacitada a estar nesse nicho de trabalho? Então, eu me valho aqui dessa avaliação do senador Roberto Muniz, que não é possível avaliar um programa se não dispusermos de informações adequadas. E quem faz esse estudo? Quem oferece esses dados? E sem avaliação, como vamos saber se os resultados daqueles cursos ofertados, pretendidos, serão alcançados na hora de ofertá-los ao mercado de trabalho? No Espírito Santo, eu registro, é muito comum, era muito comum isso, eu várias vezes questionei e contei com a percepção do ex-reitor do IFES, professor Dene, e agora do reitor Jadir Pella, da capacidade da gente analisar determinadas regiões, ver onde a demanda por mão de obra está e que mão de obra era essa. E também observar outras áreas, para que quando você fizesse os cursos Pronatec que foram ministrados muitas vezes pelo IFES, você estivesse acertando naquela escolha dos cursos que seriam colocados para... Você não pode mandar para... Eu citei na época a questão de Piúma, que tem um teatro e precisava de 2 cenógrafos. No entanto, foram ofertadas 50 vagas de cenógrafos
em Piúma. Então, essa falta de análise, de referência de informações e dados, tem consequências trágicas para se gastar tanto dinheiro no Pronatec tão importante para a capacitação e formação de mão de obra, que eu acho que não podemos nos dar o direito de errar. Enquanto isso, eu quero dizer que no setor elétrico que eu citei aqui, que poderia estar sendo administrado em cheio com a oferta de cursos dessa natureza, carece de mão de obra. E aí, quando vêm os estrangeiros para o Brasil, a gente diz, olha, está ocupando o lugar de um brasileiro, mas um brasileiro que poderia ter sido capacitado para estar ali naquele local. Nós temos várias empresas no estado do Espírito Santo, nesse ramo, onde é muito difícil conseguir uma vaga. Outro exemplo onde temos uma dificuldade imensa são os soldadores. E eu me lembro até incentivando, presidente, já estou concluindo, não vou abusar de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem o tempo que achar conveniente, pela paciência e pela orientação do senador Magno Malta. Eu agradeço a Vossa Excelência, que eu sei que não é só pelo nome de Davi. Com apoio do presidente Dário Berger. Não sei que é só pelo nome de Davi, é pela sua capacidade de ser sempre generoso e interagir com os seus companheiros. E o senador Dário Berger mora no fundo do coração. Então, os soldadores, nós não tínhamos mulheres que fizessem esse curso. E, no entanto, sabíamos que a capacidade da mulher aprender e se qualificar para uma vaga dessa e se transformar num excelente profissional. Mesmo com curso de curta duração, há mercado no nosso estado para esses profissionais. Muitas vezes com colocação imediata. Enquanto eu estou falando aqui, alguém que está ouvindo, se amanhã procurar fazer uma formação profissional, depois vai crescer na profissão, vai ter oportunidade de trabalho e vai crescer, porque tem um curso médio, tem um curso superior e vai por aí afora. Quer dizer, essa falta de estudo, essa falta de percepção, no meu entendimento, é a questão da sensibilidade de quem constrói o programa. Tem que ter um olhar muito específico para essa demanda, conhecer o mercado, conhecer, sobretudo, as regiões, as suas características de produção. Os filhos dos Pronatecs estão espalhados pelo Brasil inteiro, com um pedaço de papel na mão, dizendo o que eu disse aqui, que eles são capacitados para tal área, para tal coisa, quando o mercado não tem condição de abrigar essa formação profissional. Isso é um erro, é desperdício de dinheiro público, poderia ser melhor aproveitado. Esses equívocos, essas distorções que eu coloquei aqui, é resultado de uma coisa que o Brasil padece. E eu falo isso para o senador Dário Berger, que esse país padece de uma coisa muito clara, que é a falta de planejamento. A falta de planejamento, a visão da gestão pública das coisas, das propostas que se traz com programas que nós batemos palma. Quem não bateu palma para a Pronatec? Quem não teve nos seus estados Pronatec? Gastamos 38 bilhões e tantos. Está aqui o nosso querido senador Roberto Muniz, nós estamos falando sobre o seu trabalho. E estamos falando desses filhos do Pronatec que estão espalhados pelo Brasil, refletindo aqui, trazendo ao conhecimento do povo brasileiro a sua reflexão valiosa, porque foi muito dinheiro e foi um grande desperdício em muitas áreas, não todas, né, daquilo que se fez com a melhor intenção do mundo. Quando, na verdade, se aplicado devidamente, com estudo de mercado, capacitado tecnicamente para fazer essa oferta, nós teríamos uma outra realidade, né? Mas que está em tempo de ser corrigida. Então, quando o mercado não tem condição de abrigar essa formação profissional, nós podemos dizer com tranquilidade, perdemos o dinheiro, tomamos o tempo de alguém, criamos uma ilusão e é um desvario. É um desvario. Esses grandes equívocos citados por Vossa Excelência, essas grandes distorções, a falta de planejamento. O Brasil tem tantos recursos utilizados em determinado momento que, quando nós vamos atrás do resultado dessa aplicação, nós surpreendemos. Houve um erro de foco, de direção, de diretriz, de planejamento, de gestão, e o Brasil reclama que hoje não pode colocar um dinheiro para completar um monte de creches que estão espalhadas pelo país inacabadas. Então, está claro que a capacidade orçamentária nós temos. Está claro que a intenção foi pegar quem precisa da oportunidade de trabalho e capacitá-lo. Mas por que não antecede isso um estudo?
né? Que diga, olha só, na região do norte do Espírito Santo, lá tem canavial, lá tem mármore, granito, lá tem café, lá tem mamão, lá nós temos uma grande confecção, né, de vestuário. Todo esse mercado está latejando, assim, querendo crescer. E quando se tem tanto recurso para ajudar nesse crescimento, não pode ser sem foco, sem gestão e sem planejamento. Infelizmente, eu digo isso todo dia, não sei se compreendo profundamente esse assunto, senador Davi, presidente dessa sessão, mas é o retrato fiel do Brasil em muitas questões que nós podemos abordar aqui, para mostrar que os erros que nós cometemos, até mesmo a segurança pública que nós estamos aqui socorrendo, o presidente colocando com muita responsabilidade uma intervenção no Rio, até mesmo quando se cria um Ministério de Segurança, onde foi que a gente errou lá atrás mesmo? Aonde foi que a gente deixou de entender que isso estava crescendo diante dos nossos olhos? Isso é que acontece com a má aplicação dos recursos públicos. E também, não vou deixar de citar, a ingerência política. Né? No caso do Pronatec, isso não houve. O Brasil criou um programa, mas não se preocupa com a essência do programa. O objetivo do Pronatec está claro, mas o planejamento não está claro. Não está claro. A questão gerencial não determina, não qualifica e não olha para a questão do mercado. E isso é um erro que nós não podemos, se estamos incentivando a continuidade do programa, deixar que isso aconteça. Isso me leva, então, a pensar que se esse recurso fosse aplicado em outras escolas, e até construindo mais escolas, que nós precisamos tanto, pagando melhor os professores, que é outro erro clássico desse país, e nós estamos tentando corrigir, talvez o resultado fosse outro. Nós estamos assistindo à falência das escolas públicas que não tinham esses recursos, senador Roberto, do Pronatec. Podia planejar melhor e o resultado ser excelente, como também podia redistribuir. Então, eu ressalto que há um equívoco quando se fala em gratuidade. Nunca esse curso foi grátis. Ele saiu do orçamento, ele foi pago a alguém para ministrar. Nós tivemos várias instituições que ministraram o curso do Pronatec. Não houve gratuidade para quem ministrou os cursos, pelo contrário, foram muito bem pagos. Portanto, não poderíamos jamais permitir o equívoco que se deu sem a fiscalização, inclusive, do próprio parlamento. Teve quem recebia o curso, por exemplo, achava que olha, eu tenho um curso de graça do Pronatec. Não. Para quem recebeu o convênio e recebia bem, ministrava curso, muitas vezes, profundamente desnecessário àquele segmento produtivo. Então, o Sistema S para todo mundo ofertou gratuitamente, o governo pagou por isso. O governo pagou todos, nós pagamos, e foi muito bem pago. O debate na Casa, a partir do relatório do senador que está aqui no plenário, Roberto Muniz, foi assim, estimulante de suscitar esse debate aqui da tribuna dessa Casa. Não sei se a gente consegue corrigir todos os rumos da política brasileira, sob todos os ângulos, mas eu acho que é muito bom que a gente possa ser estimulado a um debate e que a gente tenha consequência positiva a partir dessa provocação, e basta a gente saber que temos capacidade de constatar de que muitas distorções levaram ao desperdício do dinheiro público e, portanto, precisa dessa correção. Eu deixo claro, senhor presidente, concluindo, que temos que cuidar da formação e dar continuidade ao Pronatec. Mas eu vou insistir, sob a luz do relatório do senador Roberto, com objetivos mais claros, mais definidos, com foco, formar para quê, para quem, qual o mercado que estará abrigando esses profissionais, a demanda para que os alunos se formarem, quantos alunos, qual a perspectiva de aproveitamento. Se tem demanda, vamos construir a oferta, nada mais razoável do que isso. Mas se para isso é preciso planejamento, então vamos planejar, vamos colocar foco, vamos ter método e não fazer de conta que nós não estamos percebendo os erros, inúmeros erros que foram cometidos num programa espetacular, importante, mas que pode muito bem atender a demanda colocada pelo mercado e, sobretudo, auxiliar as populações mais carentes para ter uma oportunidade de se qualificar e disputar uma vaga no mercado. Então,
Eu quero que esse debate da Cássio e, senador, eu homenageio dizendo que todas as pessoas que estivessem no parlamento se dedicassem a aprofundar num tema e, portanto, consequentemente, num programa dessa natureza, eu tenho certeza que esse Pronatec e outras coisas seriam mais aprimoradas e nós teríamos uma correção de muitas falhas do que acontece no gerenciamento da política social brasileira, principalmente nessa área tão importante para o desenvolvimento que é a questão educacional. Se o presidente me permitir, eu posso... Presidente, o senhor permite? O senhor permite? Claro. Eu considero uma parte aqui, a pessoa que eu mais citei hoje aqui nessa casa. Positivamente. Senadora, quero